Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cinespectadores. Então hoje vamos conversar sobre a conclusão da aclamadíssima série alemã Dark, um sucesso inesperado aí da Netflix, que vem arrebentando a mente de muitas pessoas desde 2017. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre a terceira temporada de Dark. Dessa vez vamos tratar dessa temporada com spoilers. Então se você não viu ainda a terceira temporada de Dark, dá pausa aqui nesse vídeo, vá ver a série, depois volte pra gente discutir. O seu não liga pra spoilers aqui, seguem vários, que realmente é bem difícil falar o que você gostou e não gostou no roteiro de Dark sem entrar em spoilers. E claro, se você é fã de Dark, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, afinal vamos ter pelo menos mais 2 vídeos falando sobre a terceira temporada. Um deles vai ser um vídeo ensaio falando como Dark consegue prender a sua atenção através da utilização de técnicas de edição, direção e também de roteiro, mas majoritariamente direção e edição. E também vamos ter um explicado da terceira temporada de Dark, dando um breakdown aí do final, se ele faz sentido ou não. Então não se esqueça de se inscrever e, claro, ativar também o sininho de notificações para você, claro, ser notificado assim que esses vídeos saírem. Mas vamos lá, a crítica da terceira temporada de Dark. Então, começando pela direção, Dark é uma série bastante peculiar na medida que, diferentemente da maioria das outras séries, ela conta com um só diretor ao longo de toda a narrativa. Então temos o Baran bo Odar, que também é um dos criadores aí de Dark, junto com a Jan Frisia, que eu acho que é a pronúncia desses nomes desses dois, perdão se eu estou assassinando o nome de vocês dois, meus queridos, mas eu acho muito interessante como é que essa dupla dinâmica aí dá uma identidade muito autoral a Dark, né? Então a direção é muito consistente ao longo de toda a narrativa porque trata-se da mesma visão unificada. Então em Dark, em momento algum, parece trazer uma gordura muito grande dentro da história e parece trazer elementos desnecessários, porque o roteiro está sempre uma sincronia muito grande com a direção. E a direção ela consegue explorar esse roteiro na medida que ela não usa a exposição de muleta, mas ela sim usa a exposição para nos trazer temas um pouquinho mais aprofundados e complexos, especialmente quando Dark começa a abordar filosofia, abordar sobre determinismo, liberdade de escolha, o eu, né, a percepção do eu dos personagens, também questão da relação psicológica que leva a talvez um matricídio ou patricídio. Então Dark tem temas muito complexos e muitas vezes a direção consegue auxiliar o roteiro, não deixando ele ficar muito inchado, né? Não deixando ele ficar com palavras demais. Então, por exemplo, a gente tem sempre vários personagens sendo acompanhados simultaneamente, mas sempre que a gente está acompanhando a história de um personagem, o desenvolvimento do arco de personagem, a gente tem um acompanhamento muito íntimo, sempre favorecendo a utilização de uma só câmera, por exemplo, valendo-se de planos detalhes, close-ups, tomadas de reação muito frequentemente, que nos colocam na mente daquele personagem específico, né? Então a gente tem uma facilidade muito grande de nos apegar aos personagens ou de pelo menos empatizar aí e entender as motivações de todos os personagens da série. Eu, por exemplo, detesto a personagem da Hannah em grande medida, mas eu entendo perfeitamente de onde vem a motivação dessa personagem, até porque a direção faz um papel brilhante de sempre nos trazer paralelos aí que trazem uma qualidade cíclica ao arco dos personagens. Então, no caso da Hannah, sempre tem uma cena que um dos seus amantes fala que ela é bonita, né? Ao invés de falar que ele a ama, né? O Ulrich faz assim 2 linhas do tempo diferentes, né? Basicamente 2 mundos diferentes. E depois o Egon Tiedemann também faz isso, sendo a amante da Hannah lá em 1953, né? Melhor a Hannah era amante dele, mas enfim, vocês entendem o que eu tô dizendo aqui. Então, a direção sempre trabalha junto com o roteiro para trazer esses pequenos lembretes que vão trazendo a base do arco dos personagens e trazem uma fundação muito sólida para a história. Então esse acompanhamento íntimo de cada um dos personagens sempre funciona muito bem. Eu também gosto como é que a direção explora a edição para aumentar ainda mais essa qualidade cíclica, essa qualidade de espelhamento da narrativa, né? A gente tem uma história que em Dark rima muito frequentemente, tem uma qualidade muito poética e circular. Então a direção, utilizando-se de montagens e de pequenos videoclipes, por exemplo, no final de quase todos os episódios, sempre traz esse lembrete, esse pequeno resumo de como é que a história está se passando e quais são as peças que estão se movendo dentro do tabuleiro. E ela não precisa necessariamente de ter uma exposição muito forte para conseguir isso, né? Muitas vezes esses videoclipes que aparecem no final de cada um dos episódios não tem nenhum tipo de fala, são personagens se movendo em câmera lenta através dos cenários, trazendo uma contextualização de como é que a história
está até ali. E a última coisa que eu gosto muito na direção, que eu vou abordar um pouquinho mais no meu vídeo de ensaio, é a atmosfera que ela cria, né? A gente sempre tem uma tomada estabelecendo aonde a gente está naquele momento, pra gente não ficar perdido, em qual data, em qual local, coisas nesse sentido, o que é comum em séries, mas diferentemente do que geralmente é feito em séries, isso é integrado perfeitamente dentro da narrativa, né? E a atmosfera que é criada pela direção é sempre muito, muito imersiva e causa uma tensão constante que te força a prestar atenção. Qualquer coisa fica mais interessante e prende mais sua atenção quando tem a trilha sonora de Dark. Nas atuações, eu acho que todo mundo aqui é muito competente e é muito difícil você ter uma sincronia como o Dark tem, né? Afinal, eles estão tratando de personagens em diversas fases das suas vidas e os personagens têm ali maneirismos que são muito próximos uns dos outros, né? A Marta mais velha lembra perfeitamente na maneira de andar e de falar a Marta mais nova. O Estranho lembra bastante o Jonas. Eu acho que uma questão que destoa é o Adam, mas eu vou entrar um pouquinho nisso dentro da parte do roteiro. E eu também gosto muito como é que os personagens têm variações entre os mundos, né? nessa terceira temporada, né? Como é que a Francisca é muda ao invés da Elizabeth, como é que a Hannah está casada com Ulrich ao invés de ser amante do Ulrich, mesmo assim a dinâmica ainda é muito próxima, mas a atuação das pessoas muda o suficiente para você identificar quando elas estão em linhas do tempo diferentes e também em mundos diferentes, né? Então o Jonas 2.0, como o Johnny do Câmera 7 gosta de chamar, né? O Jonas que já viajou no tempo, mas ainda tá ele com 17, 18 anos, ele age bem diferente, mas ainda com consistência dentro do personagem do Jonas de 17 anos. A Hannah, que está no mundo alternativo, age muito próximo da Hannah, que está no mundo aí do Jonas original, mas mesmo assim ela tem algumas diferenças. Então os personagens são muito bem interpretados pelos atores e não é preciso que o roteiro fique de babá do espectador o tempo todo, mastigando muito tudo para que você entenda que um personagem é pai do outro, que um personagem é irmão do outro, que um personagem é a mesma versão daquela pessoa, mas em uma linha do tempo diferente ou em um mundo diferente. Então, em geral, as atuações de Dark são fortíssimas. A única exceção que eu tenho para essa questão é na progressão que a gente tem do Jonas Estranho para o Adam, porque eu acho que o roteiro não colabora muito, então eu já vou entrar um pouquinho aqui no roteiro com os meus poucos pontos negativos. Eu acho que a progressão do Jonas por Jonas 2.0 para o Estranho faz muito sentido na questão de motivações, sempre levando em consideração a paixão que ele tem quase doentia pela Marta, né? A paixão vem de patos, afinal, então é uma patologia. Mas eu acho que isso fica muito claro, a motivação fica muito explícita, o arco do personagem de evolução é sempre muito bem pontuado, então quando o Jonas desconfia de uma certa mensagem que a Eva passa para ele, isso faz sentido pelo contexto que ele já viveu anteriormente. Quando o Jonas está lá instruindo uma Claudia Tiedemann de 1987 a agir de determinada maneira, já tendo ali uma frieza um pouco maior, isso também faz sentido, mas sempre tem aquele Jonas que no fundo é inseguro, traumatizado com a morte do seu pai, tem ali uma certa ingenuidade, é facilmente manipulável. Isso é visto ao longo da jornada do Jonas, isso é visto até mesmo no Adam, mas a virada que a gente tem do Jonas Estranho pro Adam, a virada de salvar a Marta a todo custo para destruir tudo, não fica 100% clara, até porque você não tem aquele aha moment que a gente chama no empreendedorismo, que é quando o Adam pensa, cara, isso aqui não faz sentido, isso aqui é uma galhofa do caramba, é muito melhor a gente destruir essa existência do que continuar esse sofrimento eterno em loop. Então a gente não tem esse momento sendo trazido explicitamente pra gente e eu acho que acaba prejudicando um pouco a história, porque você não tem um momento que o Jonas deixa de ser um molengão lá, o estranho, que não consegue convencer ninguém a fazer nada, para ser um profeta, né, que é o Adam, um líder de um culto, que consegue moldar o pensamento da Francisca, do Magnus, do Noah de uma forma extremamente profunda, do próprio Bartos, né? O Bartos que tem conflitos profundos ali com o Jonas, no momento anterior, em 1901 ali, até desde 1888, né? Quando eles voltam depois do Apocalipse, o Bartos ele desconfia profundamente do Jonas, então como é que ele vai virar aquele Bartos que é depois assassinado pelo Noah, tendo uma tatuagem dos Sigmundos e comprando aquela filosofia, né? É estranho como é que a série omite essa progressão de personagem, especialmente porque ela traz isso para Eva, por exemplo, para Marta virando a Eva, né? Eu acho que o arco da Marta do mundo alternativo faz muito mais sentido e é muito melhor explorado na medida que a gente consegue ver
como é que a motivação dela única é a salvação, digamos, do seu filho, e como é que a personalidade e a personagem dela tá tão atrelada a esse filho que ela nem dá um nome aí para essa criança. Então ela é meio que uma extensão da Eva, né? Ela não é nem necessariamente outro indivíduo, é só uma representação da missão da Eva. Então gosto muito como é que isso é feito na terceira temporada, mas isso dá uma discrepância grande do tratamento que é dado para a progressão do Jonas até ele virar o Adam. Mesmo assim, o roteiro de Dark sempre é muito competente, né? Ele sempre traz assuntos filosóficos complexos e ele traz uma história que é muito fechadinha, né? Os próprios paradoxos de Bootstrap, né? Os paradoxos de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, que são tão presentes nas duas primeiras temporadas, são explicados aí pela existência de um terceiro mundo, né? Pela existência de uma realidade que cria essas outras duas. Então, na verdade, o que veio não foi o ovo nem a galinha, o que veio foram os dois. Eles foram criados pela primeira máquina do tempo lá do Tannhaus. Então faz sentido que o Tannhaus ele receba um livro dele mesmo e crie uma máquina do tempo lá no mundo do Jonas ou lá no mundo da Eva, porque ele realmente criou uma máquina do tempo no mundo original. Então existe um fato originador, de fato, né? Então existe a ponta do nó celta aqui, não sendo ali necessariamente relação entre 1986, 1953 e 2019, mas sim a existência desse evento criador que leva a realidade dos outros mundos para a existência. Então, realmente fez muito sentido na minha cabeça a questão do loop. Não gostei tanto como é que eles correm com a história a partir do 6º episódio, especialmente, né? Acho que a gente poderia ter tido mais 2 episódios, talvez, nessa terceira temporada, para dar uma fechadinha um pouquinho mais satisfatória no arco de alguns personagens, né? Como, por exemplo, do Noah, que eu acho que ele ficou meio jogado nessa terceira temporada, apesar do propósito dele ser claro, né? Que é basicamente mandar o Mads Nielsen para o futuro, para que o Ulrich volte e bata no Helga. Ele também é usado para matar a Cláudia e para fazer aí, digamos, a Charlotte junto com a Elizabeth. Então, o propósito dele é claro, mas não sei se eu gosto tanto da conclusão que foi dada ao personagem dele. Acho que ele poderia ter sido feito mais com o Noah. Gosto muito do que fizeram com a Cláudia, em geral. Acho que é uma personagem que ganhou importância ao longo da narrativa e ela vira uma peça fundamental nessa terceira temporada. Mas eu acho que vários personagens tiveram conclusões meio abruptas, né? Como, por exemplo, a Cilia, que é a filha da Hannah com o Aegon, mas ela aparece meio de paraquedas lá para virar a esposa do Bartosz. Também não gosto muito do que eles fizeram com os personagens do Magnus e da Francisca. Acho que eles ficaram meio abandonados nessa terceira temporada, sendo que são personagens interessantes. E, em geral, acho que a partir do 6º episódio, que a gente tem aquela sequência que a gente vai toda hora indo para frente, para trás, para frente, para trás no tempo, mostrando ali o paradoxo de Schrödinger, né, que a gente está levando em consideração a existência de múltiplas realidades, mesmo dentro daqueles dois mundos, né, mesmo dentro dos dois mundos a gente tem pelo menos 4 realidades que são alteradas pelas escolhas que são feitas pela Eva e pelo Adam, mas eu não fiquei tão comprado assim com os últimos 2 episódios, apesar de ter gostado da conclusão em geral, apesar de ter entendido que o mecanismo de ter um terceiro mundo explica muita coisa dentro das 2 histórias, mas em geral eu acho que o roteiro de Dark ele consegue abordar temas filosóficos complexos, ele consegue ser uma história de viagem no tempo que faz sentido, que é bem difícil, ele consegue ser uma história de multiverso que faz sentido, que também é difícil, e em geral tem arcos de personagens que são bem satisfatórios, apesar de alguma correria aí para finalizar a história nessa terceira temporada. Então, em geral, a terceira temporada de Dark foi um fim satisfatório, uma das melhores séries que tivemos nos últimos anos. Vou fazer mais 2 vídeos, como eu falei pra vocês, abordando Dark, mas dessa vez ficamos por aqui com a crítica da terceira temporada de Dark. Vai ser pra nota 8 em 10. Não é a minha favorita das 3 temporadas, na verdade é a que eu menos gostei, mas mesmo assim ainda é uma baita temporada, então vale a pena vocês assistirem. E se vocês estão no final desse vídeo, eu acho que vocês concordam comigo. Então, se é o YouTube, gostar do vídeo, clique na marca para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonadas, que fazer parte da crítica. E claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da terceira temporada, também de Dark como um todo. Afinal, chegamos aí à conclusão dessa belíssima série. Então, esse é o YouTube, até a próxima.